Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 19 de maio. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Bom, estou gravando esse vídeo numa quarta-feira pela manhã, já tivemos a definição do primeiro finalista da Liga dos Campeões, a Inter venceu o Milan completamente estéril, né? Que jogo fraco do time do Pioli, mesmo com o Rafael Leão em campo, decepcionante. Eu trabalhei um over limite no final do jogo ali, quando o Milan ameaçou se assanhar um pouquinho e a Inter começou a aplicar alguns contra-ataques, mas foi um jogo onde a expectativa era um jogo mais para gols, um jogo de ambas marcam, um jogo de over 1,5 pelo menos, mas que não foi confirmado muito por conta eu vou dizer assim, da falta de vontade do Milan. Um time que precisava fazer 2 gols não pode ficar esperando até o final do jogo para tentar ir pro abafa. Tem que ir pro abafa desde o início. Teve uma ou duas chances claras ali no primeiro tempo que o Onana pegou e depois não fez muita coisa. A Inter muito madura, muito superior e passou quem mereceu. Vamos ser sinceros. Na verdade, merecia mesmo uma semifinal entre Inter e Napoli, ou até mesmo um Benfica e Napoli, que era o que a gente esperava. Mas enfim, a Inter tem seus méritos, mas eu achei que o Milan poderia ter feito muito mais do que fez. Para trade foi um jogo complicado, né? Porque o Milan tinha mais ou menos ali a posse da bola, como eu imaginava, e a Inter puxava somente os contra-ataques, então imagino que tenha sido um jogo um pouco mais complicado. Eu já cheguei no finalzinho, só trabalhei o over limite. Então, das expectativas pré que a gente tinha, não se confirmou muito, somente a questão da Inter jogar com bastante inteligência, né? No Fla-Flu também a expectativa era de um jogo com pelo menos 2 gols, né? Aqui eu já achei um jogo muito mais fácil para trade. O Flamengo incomodou muito a saída de bola do Fluminense. Imaginei que fazendo isso o Flamengo poderia deixar mais espaços defensivamente falando, mas o Fluminense não foi tão efetivo em conseguir trocar passes com velocidade, em sair da linha de pressão para conseguir encontrar, talvez ali para conseguir chegar na cara do gol com o Germancano, com o Arias. Não conseguiu sair dessa pressão do Flamengo. Achei que essa pressão duraria somente o primeiro tempo, porque geralmente o Flamengo cansa. Não foi o que aconteceu. O Flamengo conseguiu, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, aplicar essa marcação, pressão, e principalmente depois de ter ficado com um homem a mais com a expulsão do Felipe Melo. Achei que o lance do Gabigol também merecia expulsão, tá? O pisão que ele deu ali no Ganso, acho que se fosse chamado o VAR ele teria sido expulso. Na análise pré eu concordo com o que aconteceu no jogo, foi um jogo para mim para pelo menos 2 gols, talvez até 2 gols do Flamengo, né? Teve lances ali onde o Flamengo poderia ter marcado, então não é porque não saiu 2 gols que eu achei que foi um jogo ruim, diferente do jogo da Inter, que eu imaginava também pelo menos 2 gols e foi um jogo horrível. Agora, o jogo do Flamengo não foi tão ruim assim, o Flamengo conseguiu fazer o que eu esperava que o Flamengo faria, mas acabou não deixando os espaços que eu esperava, mas como criou muito ofensivamente, o Flamengo sim poderia ter saído com 2 gols, então o fato de não ter entrado ali um mercado de gols não quer dizer muita coisa. A gente tem às vezes que analisar as nossas apostas ou as nossas expectativas para o jogo e pensar, pô, beleza, não foi um jogo over 1,5. Mas se eu tivesse entrado no under 1,5, ia estar tranquilo? Pensa bem, naquele jogo ali, não sei. Acho que no jogo da Inter com o Milan teria ficado um pouco mais tranquilo, tá bom? Mas como eu não trabalho under, só comentando. Então ficou pro jogo da volta entre Flamengo e Fluminense, perda do Felipe Melo pro jogo da volta, não recebeu, se eu não me engano, nenhum cartão amarelo o Flamengo, pelo que eu vi, então não tem muita gente ali possivelmente pendurada. O Flamengo fez um bom jogo e acredito que no jogo da volta o Fluminense não vai mudar nada do seu estilo de jogo, tá? Para quem espera que o Diniz, por conta de um jogo, mude, esquece, vai ser mais ou menos isso. O Flamengo vai tentar complicar, o que o Diniz vai tentar fazer, encontrar uma forma de escapar dessa zona de pressão do time do Flamengo, tá? Então, em cima do que eu já vi dessa semana, acho que foi mais ou menos isso. Nessa tarde agora, de quarta-feira que eu tô gravando, tem Real Madrid e Manchester City. Vamos então falar sobre Bundesliga 2, 1h30 da tarde. Sempre que eu posso, eu tento comentar um pouco dos jogos que já passaram com vocês. Eu sei que tem muita gente que me pede para comentar, né, como foram os jogos antes de começar o meu planejamento, mas é que eu gravo um pouco antes, né? Se eu deixar para gravar sempre no dia, eu complico a vida do meu editor, eu complico a minha vida, né? Então eu sempre tento adiantar um pouco as minhas gravações para não ficar muito em cima
cima da hora. Então eu acabo comentando jogos que já aconteceram, mas tá na sexta-feira, ainda tá com a lembrança fresca ainda de terça-feira. Vamos falar sobre Darmstadt e Magdeburg. Podemos ter um campeão nesse jogo. O Darmstadt que fez uma excelente campanha na Bundesliga 2, hoje líder da competição ainda com 64 pontos. Se vencer o Magdeburg, será o campeão da Bundesliga 2. Se empatar, ainda teria chance de Heidenheim e até mesmo do Hamburgo chegar. Agora, se vencer, será o campeão e já estará, obviamente, né, garantido na primeira divisão do ano que vem. Se eu acho que o Darmstadt está preparado para uma Bundesliga 1, olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu já acompanhei equipes, principalmente essa daqui, ó. Deixa eu tirar o zoom. Esse Arminia Bielefeld aqui, que está em 16º, que está perigando cair para a terceira divisão. Eu acompanhei uma temporada do Arminia, onde ele fez uma Bundesliga 2 completamente atípica, né? Era um time que começava com odd aqui próxima do Darmstadt, 1,40, 1,30, e dava um padrão de superioridade absurdo que a gente raramente vê na Bundesliga 2, porque na Bundes 2 o primeiro quase sempre se complica contra o último, é uma competição muito, muito parelha, mas na temporada que o Arminia foi campeão, o Arminia simplesmente desfilou, e eu desde a metade da temporada, daquela temporada, eu comentava, olha, o Arminia, ele tá preparado para a primeira divisão, ele vai dar trabalho. Chegou lá, virou um saco de pancada, que aconteceu com o Paderborn, então não sei afirmar se o Darmstadt tá preparado ou não, mas que fez uma excelente campanha, fez. Como mandante, o time tem apenas uma derrota e vai pegar o Magdeburg, que é o atual campeão da terceira divisão da Alemanha. Subiu agora, né, obviamente. Não começou tão bem, começou sendo um dos sacos de pancada também. Tem uma das piores defesas da competição, com 54 pontos. Somente o Braunschweig, o Arminia Bielefeld, que eu já comentei aqui, e o time do Sandhausen tem defesas, e o Kiel também tomou muito gol. Tem defesas piores do que o Magdeburg. Mas o início da temporada do Magdeburg desse ano foi muito fraco. Não conseguia vencer, tomava muito gol. Demorou a se soltar, né? Porque acabou batendo em todo mundo na terceira divisão. Era um time que ganhou com muita folga, mas na segunda divisão demorou a engrenar. Então, nesse cenário de hoje, nós temos um Darmstadt que já começou a ratear um pouco mais, principalmente nos últimos jogos, fez um jogo bem abaixo contra o Hannover na última rodada, e vai pegar o Magdeburg que já está numa ascensão, já está no momento melhor, já está no final da temporada, já não tem risco de queda, mas já está muito mais solto, muito mais envolto, tá? A gente pode utilizar aqui o nosso PDF de apoio para mostrar para vocês como o Darmstadt é um bom time dentro de casa, foi o primeiro a marcar em quase 70% dos jogos, é uma equipe que falha pouquíssimo em marcar, toma poucos gols, tá? O Darmstadt em casa é um time bem coerente assim em relação a gols. Tem um estádio pequenininho, mas tem uma torcida que apoia muito, me lembra muito o estilo de jogo e o campo da equipe do Bochum, que está na primeira divisão e está perigando rebaixar também. O Magdeburg já tem números piores fora de casa, mas é um time que marca muitos gols. Olha só, o Darmstadt, excelente campanha em casa, marca muitos gols. O Magdeburg, campanha mais fraca fora de casa, mas também marca muitos gols. Então, o que eu espero por aqui? Eu poderia até te indicar uma possibilidade de trabalhar a favor do Darmstadt, mas eu não te aconselho, porque o Magdeburg ele não tem medo de jogar contra equipes maiores, sempre vai para cima, sempre apronta. Então, por mais que o Darmstadt possa ganhar esse jogo, eu prefiro trabalhar alguma coisa relacionada a gols por aqui. A única coisa que pode dificultar esse jogo seria o Darmstadt sair na frente, porque ele já tem demonstrado, vou pegar os últimos jogos do Darmstadt em casa, que quando ele sai na frente ele é mais econômico. Olha só, ele não é uma equipe que fica goleando. 2-1, 2-0, 2-1. O último jogo aqui ele perdeu para o São Paulo, deixou até o São Paulo com uma esperança, né? Mas aí o São Paulo depois empatou com o time do Fortuna Düsseldorf dentro de casa e acabou ficando sem chances de subir. E a última partida aqui do Darmstadt que eu tinha comentado, que foi contra o Hannover, uma derrota por 2-1 também. Então não é um time que fica goleando o tempo todo. Rara foram as vezes, posso puxar na memória, mas eu não consigo lembrar assim da última goleada aplicada pelo Darmstadt, tá? A não ser que o Magdeburg se exponha muito aqui, enfim. Mas eu acho que o Darmstadt vai preferir, se fizer o primeiro gol, buscar somente esse título, manutenção e tudo mais. O melhor cenário para gols desse jogo seria o Magdeburg saindo na frente. Daí a gente poderia trabalhar talvez até um over 2,5, tá? A minha dica para você, se for trabalhar pré-live, eu gosto muito de pensar no ambas marcam ou no over 2,5. Porém, nós temos aqui cotações esmagadas, principalmente no 2,5. Se você puder esperar o live, eu esperaria o over 1,5 com uma odd um pouco mais alta. Caso o Darmstadt não saia na frente, né, demore um pouco a fazer o seu gol, a gente tem um jogo um pouco mais arrastado, tentar pegar esse over 1,5 ali no final do primeiro tempo e início do segundo. No pré-live, o 2,5 acaba ficando muito baixo. Então, se você
você quiser trabalhar com 2,5, se é a sua linha aí de trabalho, espera essa odd melhorar um pouquinho. No live, se você vê um Darmstadt na frente, querendo administrar o resultado, eu nem entraria mais no jogo. Sinceramente, eu não duvido que o Darmstadt possa ganhar de 1-0 aqui e segurar. Se o Magdeburg estiver na frente, aí já é perigoso, porque o Darmstadt pode, nesse momento da liderança, ele pode cair para a terceira colocação, dependendo do resultado da última rodada, lembrando que essa aqui é a penúltima. Então, se o Darmstadt, por exemplo, perde, ele se mantém com 64, o Heidenheim vencendo vai a 64, o Hamburgo vai a 63, e se o Darmstadt não vencer a última rodada, ele pode ficar na terceira colocação, que o obrigaria a disputar um playoff e não subiria direto, tá bom? Então, acredito que o Darmstadt é mais time para vencer, mas não gosto dessa cotação baixa. Acredito que é um jogo para over 1,5, mas não gosto dessa cotação esmagada, esperaria o live. E se for trabalhar pré-live, eu gosto do ambas marcam ou do over 2,5, mas entre o ambas marcam com uma odd de 1,60 e o over 2,5 com uma odd de 1,44, eu olharia mais para o ambas, tá? Porém, de novo, eu vou repetir, o que eu mais gosto aqui é de pensar no cenário de no máximo 2 gols. E se você quiser um jogo mais aberto por aqui, o melhor cenário seria o time do Magdeburg saindo na frente. Na primeira divisão da Alemanha, o confronto às 15h30 entre Freiburg e Wolfsburg tem relação com competições europeias. O Freiburg busca voltar à zona de Liga dos Campeões, nesse momento está na zona de Europa League, com o Union Berlin 3 pontos na sua frente, e o Wolfsburg nesse momento dentro da zona de Conference League só pode permanecer ali. Não tem como alcançar mais o time do Freiburg, faltando 2 rodadas, o Wolfsburg seria capaz de chegar apenas a 55 pontos. Então, a intenção do Wolfsburg seria se manter aqui numa zona de Conference League. Aproveitando que o time do Leverkusen jogou ontem, estou gravando esse vídeo na quarta, então ele jogou você vai ver esse vídeo na sexta, ele jogou na quinta. Não sei se ele passou para a final da Europa League ou se ele foi eliminado pela Roma, tá? Não faço ideia aqui. Mas Leverkusen, Frankfurt e mais ainda brigam por essa vaga na Conference. Então, para o Wolfsburg é manutenção e para o Freiburg, por mais que o Freiburg já esteja pelo menos garantido, fribetado na Europa League, né? Porque ele não pode ser ultrapassado por ninguém abaixo dele, nesse momento ele busca mais a Liga dos Campeões do que propriamente se acomodar na Europa League. Então é muito importante a vitória para as duas equipes. Como chegam essas duas equipes? O Freiburg vem de 3 derrotas seguidas e foram 3 derrotas muito sentidas. A primeira foi a eliminação para o time do Leipzig num cacete sofrido numa semifinal de Copa da Alemanha. Você ser eliminado da Copa da Alemanha no jogo único por 5-1 realmente é uma vergonha, né? Um time que eliminou o Bayern de Munique, tudo bem, saiu pro atual campeão, o Leipzig, que vai fazer mais uma final contra o Frankfurt. O Freiburg também perdeu para o próprio Leipzig na Bundesliga e o Leipzig, nesse caso, era adversário da Liga dos Campeões, né? Perdeu por 1-0 e depois foi perder para o Union Berlin, que também é adversário da Liga dos Campeões. Se você prestar atenção aqui, ó, o Leipzig ultrapassou o Freiburg na tabela e o Union Berlin ultrapassou o Freiburg na tabela. Então foi uma sequência horrorosa do Freiburg, uma sequência de eliminação da Copa da Alemanha, onde ele tinha sido finalista na última temporada e perdeu para o próprio Leipzig, ou seja, foi eliminado de novo pelo Leipzig numa situação ali de semifinal barra final. Ele teve 2 confrontos diretos com adversários que também brigam pela Liga dos Campeões e perdeu. Então o Freiburg está hoje numa posição que mereceu estar, né? Não foi ali a obra do acaso, o Union Berlin veio ganhando de todo mundo, o Freiburg perdeu para outras equipes. Não, foram confrontos diretos e o Freiburg mereceu estar por ali. Então vai ter que correr atrás do prejuízo contra o Wolfsburg agora dentro de casa e na última rodada vai enfrentar fora de casa o Frankfurt, que ainda briga por uma vaga na Conference League, tá? Já o Wolfsburg vem de um cacete sofrido fora de casa contra o Dortmund por 6-0 e depois uma vitória contra o Hoffenheim que está ameaçado aqui ainda de rebaixamento. Então o Wolfsburg é aquela equipe que não consegue aplicar uma sequência de vitória tão grande, ele está sempre perdendo, vencendo. A última partida fora de casa foi uma goleada sofrida para o Dortmund. A antepenúltima foi uma goleada aplicada no time do Bochum. Então, você vê que é uma equipe difícil de se ler, difícil de confiar, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Freiburg não vence tanto dentro de casa, mas é um time que costuma sair mais na frente, tem mais iniciativa, tá? Também é uma equipe mais forte defensivamente, não sofre tantos gols como o Wolfsburg, porém, em relação ao número de gols marcados, é muito parecido. Dá para ver uma pequena superioridade do Freiburg no primeiro tempo, muito por conta do poderio defensivo, é uma equipe que perde pouco, não vence tanto, mas perde pouco. Já no segundo tempo, eu tenho um Freiburg sofrendo muito mais gols, mantendo o poderio ofensivo ali na média, e eu tenho um crescimento do Wolfsburg. E um detalhe interessante nesse jogo são as bolas aéreas. Tanto o time do Freiburg quanto o time do Wolfsburg são excepcionais na bola aérea. O Freiburg tem uma bola parada assim, maravilhosa, já puniu muita gente grande, mas o Wolfsburg não fica tão atrás. O Freiburg marcou 9 gols de escanteios e o Wolfsburg 5, então para você que trabalha match odds, para você que gosta de trabalhar comprando bola parada,
é uma situação muito interessante, só que aqui defensivamente falando, o Wolfsburg tem sofrido mais gols de cabeça do que o time do Freiburg. Então, quando o Freiburg for ter escanteios ou bolas para levantar na área, muito cuidado, porque o Freiburg aproveita muito bem esse fundamento e o Wolfsburg sofre bastante gol, tá bom? Para você que trabalha no trade, isso é muito importante. Falando em trade, como a gente tem cotações um pouco mais parelhas, correção de preço aqui seria o mais ideal. Espera o jogo começar, verifica quem toma mais iniciativa, se o Wolfsburg vai jogar num contra-ataque, se o Wolfsburg vai jogar de uma maneira um pouco mais reativa, ou se o Wolfsburg vai querer disputar a bola, fazer trocação. Se for o caso, cuidado com o match odds. Se não, se o Freiburg dominar o jogo, dá para trabalhar alguma coisa que não lê a pior equipe em campo. Sempre tomando muito cuidado com as bolas paradas, tá? Isso aí, obviamente, já está dentro do seu método, mas se vai fechar ou não em bola parada, né? Depende de ti, é só uma informação. As duas bolas aéreas são muito perigosas. Eu não duvido que se houver gols por aqui, elas podem ser em jogadas de bola parada. Se você é punter, em outros momentos da temporada, eu viria enviesado para te indicar alguma coisa a favor do Freiburg, porque é uma equipe que dentro de casa faz um barulho danado, estreou o seu novo estádio, se eu não me engano, no final da temporada passada, é uma equipe que chegou longe na DFB Pokal, uma equipe que merece, na minha opinião, também estar na Liga dos Campeões. Porém, emocionalmente falando, talvez não seja o melhor momento do Freiburg. Uma equipe que perdeu 2 confrontos diretos e teve uma eliminação na Copa, é uma equipe pressionada. E toda pressão, todo nervosismo pode indicar situações de erro individual, tá bom? E isso, obviamente, se eu tiver do outro lado uma equipe preparada para contra-atacar, pode me complicar. Então eu não vou te indicar a vitória do Freiburg por aqui. Se quiser trabalhar, considere colocar pelo menos um empate anula. Tá? Com essa cotação mais alta, talvez até uma dupla chance pode ser interessante. Mas em relação à necessidade, must win, não te indicaria nada porque as duas equipes precisam. Tá? Eu gosto de pensar no over 1,5, pelo menos. Não gosto muito dessa odd pré. Acho que essa odd poderia estar um pouquinho mais alta, tá? E se você quiser esperar no live ela melhorar, pode ser interessante. Os últimos jogos entre eles, quando o Wolfsburg recebeu essa temporada o Freiburg 6-0, foi logo ali no retorno da temporada, no início de janeiro. Depois 3-2 para o Freiburg em casa, 2-0 Freiburg, 3-0 Wolfsburg e 1-1. Então um jogo que tem uma incidência boa de gols. Não duvido que a gente possa ter também 3 gols pela necessidade, mas tenho medo do comodismo aqui. Seria uma equipe vencendo, tentando proteger resultado. Não vou ter provavelmente o conformismo de quem está perdendo, mas posso ter o comodismo de quem está vencendo, tá? Então, no máximo, um 2,5, mas eu gosto mais, confesso para vocês, do over 1,5. Podemos ter um ambas marcam? Com essa situação de duas equipes que são muito boas na bola aérea, sim. O Wolfsburg, por exemplo, ele sofreu 6-0 pro Dortmund, mas ele criou. Ele teve chance de pelo menos fazer 2 ou 3 gols ali. Então, sim, podemos ter uma situação de ambas marcam aqui também, principalmente considerando jogadas de bola aérea, né? Porque quando o jogo está mais amarrado, uma equipe está mais se defendendo, o Freiburg, por exemplo, na frente, mais se preocupado em defender, ou o Wolfsburg mais se preocupado em defender, uma bola aérea tem essa possibilidade de desbloquear esses jogos um pouco mais apertados. Nos jogos extras da sexta-feira, eu já começo aqui num jogo de Bundesliga 2, onde as duas equipes já estão praticamente de férias. Eu digo praticamente porque o São Paulo poderia chegar aqui a 60 pontos, mas dificilmente ele vai passar o time do Hamburgo por conta da questão de saldo, gols marcados. Então, uma equipe que teve a sua chance contra o Fortuna Düsseldorf e não aproveitou na rodada passada, tá? Então, praticamente aqui, duas equipes de férias. Pode ser um jogo xoxo, mas também pode ser um jogo atrativo de entretenimento. Se você quiser adicionar na sua agenda para você acompanhar, às vezes no live você pode até buscar alguma situação para gols por aqui. A mesma coisa, às 14 horas, entre 1860 Munique contra o Mannheim. O 1860 começou liderando a terceira divisão, foi um time muito bom, mas ele teve uma queda, teve uma ascensão muito grande, uma queda também tão grande quanto a ascensão. Acabou dando espaço para o Elversberg que agora tem a chance de ser campeão também na próxima rodada. Então é um jogo onde duas equipes estão de férias, dificilmente o Mannheim vai tentar algum... Aliás, o Mannheim não consegue, né? Chegaria no máximo a 63 pontos, então são duas equipes também parecidas ali com Kiel e São Paulo, que estão de férias. Então pode ser um jogo de entretenimento, se você quiser dar uma espiada, colocar na sua agenda, caso seja um jogo bom para gols, tá? Outro jogo sem muita importância, pelo menos no Campeonato Saudita, é Al Hilal contra o Dunk. Por quê? O Dunk não tem risco de rebaixamento por aqui e nem o Al Hilal tem chance de título. A distância do Al Hilal para o Al Ittihad, faltando 4 rodadas,
é de 13 pontos. Então é muito complicado. Aliás, é impossível, né? 4 rodadas, máximo 12. Então é impossível para o Al-Hilal encostar no Al-Ittihad. Poderia buscar somente a segunda colocação, mas o Al-Nassr, se somar 2 pontos, já tiraria essa possibilidade. Então o Al-Hilal, que acabou focando muito na Liga dos Campeões deles lá e também no Mundial de Clubes, acabou ficando um pouco para trás. Então pode ser um jogo extra para você também ter na sua agenda, mas que não vale de praticamente nada. A chance do Al-Hilal aqui seria, no máximo, melhorar a sua posição na tabela. Ele que conseguiu complicar a vida do líder Al-Ittihad no último jogo 2-2, tá bom? Gol do Michael, se não me engano, no finalzinho. Na Irlanda, às 15h45, eu tenho o Derry City, que agora é o segundo colocado. O Shamrock veio galgando posições e agora é o líder. Shamrock Rovers, já vou falar dele aqui daqui a pouco. Eu sempre gosto de trazer os jogos do UCD porque é o saco de pancadas do campeonato, tá? Como visitante, tomou 6 derrotas e tem um empate, não venceu nenhuma. E o time do Derry não é um bom mandante. Cuidado com essa odd esmagada, mas se você conseguir pegar uma odd mais alta ao longo do jogo, pode ser interessante. Sassuolo e Monza é outro jogo de times de férias, mas o Monza faz uma temporada muito acima do esperado. O time do Berlusconi acabou saindo muito bem nessa temporada na Série A depois de subir. Eu no início critiquei muito, falei e acredito sim que no início acabou sendo um time de lavagem de grana, né? Porque muito jogador já quase aposentado jogando ali, mas muita experiência, acabou tendo um resultado muito bom e fica na frente, pelo menos até o momento, de Fiorentina, de Bolonha, de Udinese, do próprio Sassuolo. Então é uma equipe que pode até terminar na 8ª colocação, abaixo da Atalanta, então, ou da Roma, né? Então realmente é uma equipe que fez bonito nessa temporada. Não sei se vai renovar um pouco seu elenco para a próxima temporada, mas calou a boca dos críticos e eu era um deles. Achei que o Monza viria a passeio e não foi isso que aconteceu. O Sassuolo fez uma temporada muito abaixo. Não sei se eu consigo confiar no Sassuolo também para um jogo de entretenimento por aqui, porque o Sassuolo parece que só quer jogar contra os grandes, né? Se eu pegar aqui, ó, o Sassuolo venceu em casa a Juventus e o último jogo fez um bom jogo contra a Inter, mesmo perdendo. Também fez um bom jogo contra a Lazio, mesmo perdendo. Não sei se o Sassuolo vai manter essa sequência de vitória aqui contra o Monza. O Monza fora de casa também não perde há vários jogos. Tem um cheiro de empate esse jogo, mas enfim, se você quiser colocar na sua agenda pode ser bom. Nas semifinais, ali nos playoffs da Inglaterra, na League One, nós temos o Barnsley contra o Bolton. O Barnsley acabou fazendo uma boa temporada regular. Eu não acompanhei tanto a equipe, mas quando acompanhei em casa sempre foi uma equipe muito boa para gols, tá? O primeiro jogo foi 1-1, né? E esse jogo da volta a gente precisa ter um vencedor. Só que como o primeiro jogo foi empate, a expectativa de gols aqui ficaria melhor depois do primeiro. Então, se puder trabalhar no live, se você tiver esse tempo, pode ser um jogo que abra bastante para gols. Lyon e Mônaco, também quase duas equipes de férias aqui. O Mônaco, nesse momento, na zona ali de Europa League, e o Lyon tentando buscar uma vaga na Conference League. Mas, enfim, eu tenho trabalhado pouco o campeonato francês nessas últimas rodadas. Às 16 horas, o Shamrock, que eu comentei com vocês, que veio lá quase da última colocação do irlandês e subiu para a primeira colocação. É um time muito forte dentro de casa. Pega um Drogheda que está lá na parte de baixo, pode ser um jogo para a vitória do Shamrock. Na Espanha, nós temos Cádiz contra o time do Ronaldo, Valladolid, duas equipes perigando o rebaixamento. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. 35 pontos para cada um, Getafe tem 34, o Elche já está rebaixado, o Espanhol ainda tem chance de escapar, então é um confronto muito importante. Pode ser um jogo travado, um jogo mais under, né? Porque a equipe que sair na frente, se tiver um gol por aqui, ela pode ficar um pouco mais acomodada, protegendo o resultado, mas também pode ser um jogo bom de correção de preço. Tá? Mas vai ser um jogo tenso, emocional aqui vai estar a flor da pele. E dois jogos na Série B do Brasileiro, o Vitória que perdeu 100% de aproveitamento no campeonato, numa derrota para o Atlético Goianiense dentro de casa, o Atlético Goianiense que também vem muito bem, forte candidato a subir, e o Mirassol, que como mandante venceu apenas uma, tá? Pode ser um bom jogo. E aí tem aquele jogo às 21h30 de sexta-feira que eu sempre falo, olha, bota na balança. Ou você trabalha, ou você vive, né? Porque sexta-feira, pô, dia de ficar com a família e tal, de sair pra beber alguma coisa, enfim, pra levar sua namorada ou seu namorado pra jantar. Acho que é uma situação que você pode ponderar. Trabalho ou vivo. Mas é um bom jogo, tá? O Goianiense tá com 100% de aproveitamento dentro de casa. Vai pegar um Avaí que só venceu uma fora de casa. Pode ser uma situação pra ficar de olho nesse empate anula do Goianiense, que é uma equipe, como eu falei, forte candidata pra subir esse ano, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Agora sim, se você gostou, não esquece de se inscrever nesse canal. Ajuda muito a gente, deixar o like no vídeo. E outra, não esquece dos sorteios aqui embaixo, telboss.com, faz seu cadastro, participa lá na aba de prêmios, R$50 todos os dias no Pix e bancas da Betfair todos os dias também, além dos moletons da minha parceira Betfair. Um grande abraço para você, fica com Deus e até sábado.